Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma catequese. O nosso tema de hoje será sobre a Sagrada Escritura. Estamos em um mês todo especial, que é o mês de setembro, o mês da Bíblia, que é o testemunho da palavra de Deus e de sua vontade em nossas vidas. Temos muito que agradecer aos homens que foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever esta linda coleção de livros que temos em nossa casa, não é verdade? Então eu queria convidar você para lermos juntos o texto que está na outra folha e depois voltarmos aqui para respondermos nossas atividades. Combinado? A Bíblia é a palavra de Deus porque por meio dela Deus fala às pessoas. Deus fala pela Bíblia para nos animar e orientar na caminhada cristã. Deus nos fala também pelos acontecimentos de cada dia. A Bíblia fala a história do povo que foi escolhido por Deus. A Bíblia nos ajuda a viver conforme o desejo de Deus. A Bíblia é o livro mais lido e mais conhecido no mundo inteiro. A palavra Bíblia vem do grego que significa coleção de livros. A Bíblia se divide em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes da vinda de Jesus. Ele é formado por 46 livros, entre os quais Gênesis, Êxodo, Salmos, Profetas, etc. O Novo Testamento foi escrito depois da vinda de Jesus. Ele é formado por 27 livros, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as Cartas dos Apóstolos e o Apocalipse. A Bíblia tem 73 livros, divididos em capítulos e versículos. Os capítulos e versículos são indicados de forma abreviada. Por exemplo, MT 4,1/5 se lê assim: Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 5. É muito importante que cada família tenha a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus sempre com atenção. Como nós podemos olhar na imagem, a Bíblia contém 73 livros. O Antigo Testamento possui 46 livros e o Novo Testamento possui 27 livros. Na imagem acima, podemos ver as 4 partes que são divididas o Antigo Testamento, que são os livros do Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais e os livros dos proféticos. Aqui já vemos os livros do Novo Testamento, que são divididos em 5 partes: os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Cartas Apostólicas, as Cartas Católicas e o Apocalipse. Aqui podemos ver algumas curiosidades sobre a Bíblia. Foi o primeiro livro impresso no mundo, foi traduzida em 1.800 línguas e é a publicação mais popular do mundo. A origem da Bíblia é atribuída ao povo hebreu. A tradução latina mais conhecida foi feita por São Jerônimo, a base de textos originais do hebraico e grego. A Bíblia foi composta em 3 idiomas: os livros mais antigos em hebraico, os mais recentes em grego e poucas páginas em aramaico. Hora das atividades. Primeira, responda marcando um X na resposta correta. A. A palavra Bíblia vem do grego que significa coleção de livros, coleção de pensamentos. B. O que contém nessa grande carta que é a Bíblia e que Deus nos enviou? Histórias para os nossos pais contarem para a gente dormir? O plano de salvação que Deus preparou para cada um de nós? A Bíblia é formada por livros sagrados, livros comuns. D. Na Bíblia nós encontramos 73 livros sagrados, entre o Antigo e Novo Testamento, que significa aliança, onde 46 livros são o Antigo Testamento e 27 são do Novo Testamento, onde 27 livros são do Antigo Testamento e 46 livros são do Novo Testamento. E. A Bíblia foi inspirada por Deus, mas quem escreveu os livros ali contidos foram os anjos ou homens?
Com a ajuda do seu catequista, me responde: quais os livros mais importantes da Bíblia? Quem os escreveu e por que são os mais importantes? 3. Já que estamos falando de evangelho, coloque aqui embaixo 4 gravuras que ilustrem cada um dos 4 evangelhos. Quero que você consulte a Bíblia, veja qual destas 4 citações bíblicas que escrevi corresponde às gravuras e numere cada uma delas dentro do coração de acordo com a numeração de cada uma das citações. Vamos numerar corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Nesta atividade, vocês vão numerar aí quais são as abreviações para os nomes dos livros da Bíblia. 2. Vamos consultar nossa tabelinha e depois escrever dentro dos corações AT para Antigo Testamento e NT para Novo Testamento, dentro dos corações que estão ao lado de cada livro bíblico. Na atividade anterior, conhecemos um pouco sobre os nomes e as abreviações dos livros bíblicos, não é verdade? Mas vocês repararam que todos os que vimos aqui em cima foram escritos por homens? Só que existem 3 livros na Bíblia que foram escritos por mulheres. E eu te pergunto, quais são esses livros? Para facilitar, vou colocar a abreviatura desses livros e você vai me escrever o nome dessas 3 mulheres. Gesto concreto da semana. Vamos procurar neste mês tão especial lermos a Bíblia com a nossa família. Vamos convidar as pessoas que moram com a gente para lermos ao menos um pouquinho da palavra de Deus com a gente. E assim aprendemos mais e mais sobre este lindo plano de salvação que Deus tem para cada um de nós. Chegamos então ao final de mais uma catequese aqui pelo canal da Paróquia Santa Paulina. Fiquem todos com Deus, tenham uma semana abençoada, cheia de bênçãos e o amor de Deus. Até a próxima semana.